Graça e paz, bom dia. Vocês estão felizes? Amém? Vamos terminar o culto feliz? Glória a Deus. Então tá bom. Gente, sou o Fernando, como o pastor já mencionou, casado com a Jéssica, temos 2 filhos, Samuel e Sara. Sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha esposa é do Amapá, né? Na cidade ali de Santana, bem pertinho, né? Acho que todo mundo conhece onde é o Amapá aí, todo mundo sabe onde é. Estão bem situado aí, extremo norte do Brasil, né? Praticamente o último estado ali já fazendo fronteira com as Guianas, né? Guiana Francesa em especial. Já estou aí nessa caminhada há 23 anos, né? Ali na Jovens como Missão, enquanto missionário. E é um prazer, um privilégio poder estar junto com vocês aqui nessa manhã, né? Para mim também é muito bom conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, né? Em especial a Igreja da Lê, né? Muito bom. Me sinto privilegiado por estar aqui compartilhando com os irmãos. Espero que seja a primeira de outras vezes também. E também me sinto muito privilegiado de poder escutar as histórias, né, de que, de alguma forma, as Jovens com a Missão têm abençoado essa igreja, né, as equipes que têm vindo aqui. Isso é muito bom para nós, acho que isso é parte do nosso DNA, né, compartilhar aquilo que Deus tem nos dado, crescermos junto com a igreja local, né, não somos um movimento para eclesiástico, mas um movimento com a igreja, né? Então, crescemos junto nesse sentido. Então, isso é muito bom, ouvir essas histórias, testemunhos, nos alegra muito o nosso coração, pastor, pastora, muito bom. Queridos, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta lá no livro de Efésios, capítulo 5, é o texto base que nós vamos estar utilizando nesses próximos minutos. E me parece que o desafio desses dias aí tem sido falar sobre família, enfim, né, casamento e todas essas questões. O missionário Paulo já passou por aqui, Michel também já passou por aqui, ambos trabalharam esse tema, e eu vou trabalhar também um pouco essa relação, então, sobre o casamento, mais especificamente. Quantos casados nós temos aqui nessa manhã? Glória a Deus. Quantos noivos nós temos aqui nessa manhã? Opa! Não tem, pastor? Nós vamos começar a melhorar esse negócio aí. Tem que ter um projeto, né? Futuros, né? Futuros, né? Então, tá bom. Então, sem noivos, né? Quem sabe na próxima vez que eu vier ministrar, vai ter um noivinho, tá ali, e tal. Quantos solteiros maiores de 18 anos que desejam casar? Aleluia, aí já tá caminhando. Vai ter noivos. Tranquilo. Tudo no seu tempo. Mas, queridos, brincadeira à parte, né? Esse tema que nós vamos abordar pode até parecer estranho, né? Às vezes, quando nós falamos sobre casamento, de certa forma, nós já vinculamos que falar sobre casamento ele precisa ser direcionado a um público. Qual público? Casado. Não, casamento deveria ser um assunto, um tema para toda a igreja. Tá? Por quê? Porque entendemos que 98% da igreja ou 99% da igreja vai casar. Amém? Só celibatário aqui, pastorzão. Estou vendo que o negócio aqui tá difícil. Mas tudo bem. Quem casou, casou. Quem não casa mais. Né? Não é isso. Né? Ou seja, entendemos que todas, assim, 98% pelo menos vai passar pelo que é no casamento, gente. Então, é um tema que não é exclusivo a um grupo de pessoas, mas um tema que deveria ser aberto a toda a igreja, né? Inclusive, nós temos começado um trabalho na nossa comunidade de fé, onde justamente o nosso público-alvo sobre o casamento é os solteiros. Né? Temos falado sobre o casamento aos solteiros, temos instruído os solteiros com relação ao casamento. Por quê? Porque temos a esperança de que, quando esse solteiro contrair matrimônio, enfim, chegar nesse momento, ele vai entrar, então, no casamento com uma lucidez muito maior do que provavelmente eu entrei, enfim, outros, né, como nós que casou anteriormente, talvez não tivemos a oportunidade de aprender mais sobre a questão do casamento. Então, assim, falando sobre isso, né, mais sobre o casamento em si, tá? Eu tenho um autor que eu gosto muito, o nome dele é Timothy Keller, não sei quantos conhecem. O Keller tem vários artigos a despeito do casamento, né, falando sobre o casamento. E eu tentei fazer aqui um conglomerado de ideias no qual o Keller propõe a despeito dos princípios para o casamento, tá certo? Então, nosso texto base aí vai ser Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler lá a partir do verso
deixa eu colocar aqui o verso 21, tá? Então, vamos ler primeiro o verso 21, depois nós continuaremos aqui a partir do verso, deixa eu colocar aqui, a partir do verso 28, tá? Então, Efésios 5, 21 fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou repetir: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tá? E o verso 28 em diante fala: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32 fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Jesus, nós te agradecemos por essa manhã e pedimos novamente que o Senhor possa nos conduzir, Deus, possa nos direcionar, que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Nós queremos estar receptivos, Deus, e obedientes à Sua palavra, Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, quando nós falamos a respeito do casamento, e obviamente, basicamente o que nós pensamos e entendemos, quando começamos a falar do casamento, de alguma forma, para alguns, é aquela figura, né, de dois casais felizes, caminhando, pulando, né, em dunas, alguma coisa assim, tipo com arco-íris, né, ou aquele príncipe encantado que chega, né, com uma espada flamejante, né, que vai vencer todo tipo de maldade, enfim. A gente tem um certo vislumbre, né, dessa coisa meio hollywoodiana do casamento, né. Bom, obviamente que talvez os dias tenham mudado um pouco, e essa visão também se tornou uma visão um pouco pessimista. Já para alguns, por exemplo, por causa das visões que essas pessoas têm de mundo, elas olham para o casamento já com algo não tão bom assim. E, inclusive, nós temos dados, né, que hoje suportam, né, que cada vez mais a nossa juventude está deixando para casar depois, né? Então, se nós tínhamos no passado casamentos muito, por exemplo, cedo, né, com 16, 17, 18 anos, era extremamente comum você ver, os nossos avós são exemplos disso, né? Onde o casamento era ali com no máximo 18 anos até os seus 21 anos, depois disso já era quase considerado encalho, né? Assim, ó, você não casou até agora, não casa mais, né? Hoje em dia, você casar com 35, 38 anos já tem sido visto como uma certa virtude, aproveitar a vida, antes de colocar uma algema, alguma coisa do tipo, né? Então, tem-se essa visão pessimista, né, a despeito do casamento. Mas o que eu queria colocar para vocês aqui é que, embora o casamento seja muito dessas coisas, ele é tudo menos sentimental. Né? Não deveríamos estar tomando decisões a despeito do casamento pautado nos sentimentos. Né? Até porque o sentimento humano ele é enganoso em todas as suas esferas, porque estamos falando de uma pessoa que não tem a capacidade de lidar com as suas emoções de forma plena. Não temos. Nem eu, nem você temos a capacidade de lidarmos com as nossas emoções de forma plena. Seja eu sentindo-se muito feliz porque eu estou indo casar, seja eu me sentindo muito preocupado porque eu agora vou contrair um casamento, você não tem a capacidade de lidar com as suas emoções de forma plena. Repete comigo: eu não tenho a capacidade de lidar com as minhas emoções de forma plena. Uma coisa, pastor, que eu não contei, eu também sou coach, tá? Só que eu sou o coach do caos. Meu ensino é um pouco estranho, mas vai dar tudo certo. Até o final vai estar todo mundo bem. Né? Eu não, mas tranquilo. Tá na benção. Então, o casamento, queridos, ele é glorioso, só que ele é difícil. Né? Há uma glória no casar-se, mas é difícil. É força, é alegre, é algo ardente, mas também é sangue, é suor, é lágrimas. Vocês concordam comigo? Eu escutei um sim bem baixinho, sim. Sim, eu sei assim, meio oprimido esse sim aí. Pode se soltar. Pode. Sim! Oh, glória, né? Derrotas humilhantes, inclusive, mas também vitórias exaustivas. Essa é uma percepção.
Ou seja, não há nenhum casamento com mais de algumas semanas de existência que possa ser descrito como um conto de fadas que se realizou. Não há. Se essas duas pessoas estão sendo humanas, se essas duas pessoas têm a liberdade de mostrar quem são, têm a liberdade de dizer, esse aqui sou eu que você casou, provavelmente, em alguns dias, esse conto de fadas já vai cair por terra. Glória a Deus. Né? Já vai cair por terra. Tem um livro que eu gosto muito de um pastor que ele escreveu esse livro, ele diz, o título do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. E ele escreveu esse livro porque ele foi indagado em um dos seus... ele estava fazendo um casamento, e ele desceu e uma pessoa abordou e falou, pastor, como é que você tem tanta confiança assim, que o casamento é algo bom e tal, 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 tal? Ele falou assim, olha, eu não tenho essa confiança, eu tenho fé. Porque nós estamos unindo duas pessoas que são pecadoras. Repete comigo, meu marido é um pecador. Não, repete, mulheres, vamos. Meu marido é um pecador. Aproveita agora, aproveita. É um pecador. Fala. Né? Pode virar para ele e falar, amor, você é um pecador. Né? Aproveita, aproveita. Não, solteiros todos são pecadores. Não tem... Você ainda não tem alguém para te defender, dizer, não, não é tão assim. Não, todos são. Né? E as esposas? Pecadoras. Então, quando pecadores dizem sim, ou seja, o que pode esperar de bom quando duas pessoas caídas, destituídas da glória de Deus, se unem? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. O que esperar de dois seres que estão lutando com unhas e dentes para que a sua vontade, para que o seu desejo prevaleça? Vocês estão me entendendo ou não? O que esperar de um homem que está ali dizendo, eu tenho que ter a razão, a palavra final? O que esperar de uma mulher que às vezes é rixosa e o tempo inteiro fica... Difícil, né? Então imagina essas duas bombas atômicas juntas. Como é que sai algo bom disso, gente? E aí os números, eles estão aí, os índices de divórcio quase que dobrou em uma década. Hoje, quando nós olhamos para os nossos jovens, por exemplo, lá na Jocum, se você pegar uma sala e perguntar quantos aqui têm pais divorciados, você vai se surpreender. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Então, o que esperar? Essa cultura, gente, do divórcio, ela está refletindo uma desconfiança, um pessimismo crescente do casamento, especialmente nos nossos dias. E principalmente entre os adultos mais jovens. Chris Rock, não sei quantos conhecem, ele é um comediante, ele fala o seguinte, você quer ser solteiro e solitário ou casado e entediado? Ah, que coisa linda, né? Ah, que escolha. O que você quer ser? Né? Então, essa prática, de certa forma, tem crescido exponencialmente, né, nesses últimos 30 anos. Né? Hoje, mais da metade dos casais vivem juntos antes de se casar. Algo, por exemplo, que nunca acontecia na década de 60, 70, que nós podemos dizer. Né? Hoje, basicamente, há índices que mostram que 25% de todas as mulheres solteiras entre 25 e 39 anos moram com um parceiro à beira dos seus 40 anos. Né? Para ter uma visão se essa pessoa é ou não a pessoa para a sua vida. Né? Essa
coabitação é motivada por diversas convicções, né, amplamente difundidas na nossa sociedade hoje, e uma delas é que a maioria dos casamentos é infeliz. Então, eu prefiro morar junto do que casar. E aí, quem sabe, nesse morar junto, talvez a gente consiga lidar bem com essa nossa situação, né? E, obviamente, que eu estou falando sobre uma prática dos adultos jovens hoje, mas nós temos adultos, né, com idade um pouco maior que, por exemplo, até hoje não definiram mesmo sua própria situação conjugal, porque preferem não tocar nisso. Deixa assim, está tranquilo. Eu conheço, por exemplo, eu e Jéssica trabalhamos com casais, a gente lida com casais que estão há 20 anos juntos. Quando você pergunta, vocês já são casados, casados, né? Aquele jeito casado. Mas precisa, assim, tá bom. Nós estamos tão... Pô, mas 20 anos juntos, e qual o motivo de não ser casados como tem que ser? O que se esconde por trás disso? Qual a preocupação? Não é a mulher da sua vida? Não é o homem da sua vida, no qual você vai descansar com ele? Vocês estão conseguindo me entender ou não? Amém? Então, muitos argumentam que morar junto antes de se casar aumenta a probabilidade de acertar na escolha do gênero, na escolha do cônjuge. É o que muitos dizem aí. Vocês estão me acompanhando, gente? Amém? Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus, solteiros? Estão na bênção? Vamos sair daqui com mais vontade de casar. Ou não. Então, de onde surge esse pessimismo, né? Por que as pessoas estão tão distantes, né? Por que elas estão olhando para isso dessa forma, né? Então, a gente tem esse idealismo fantasioso acerca do casamento, tá? Resultado de uma mudança expressiva na visão da nossa cultura acerca da finalidade do casamento. Repete comigo, finalidade do casamento. Então, o que acontece? Há um idealismo fantasioso. E esse idealismo fantasioso, ele pega a finalidade do casamento e transforma ela. Então, por exemplo, o casamento antigamente era uma união permanente que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação, a proteção, né? O casamento te colocava dentro de um contexto social no qual você tinha por quem e pelo que se sacrificar. Então era visto como algo corajoso até, idealista. Mas aí você tem, então, uma ideia fantasiosa de que agora o casamento precisa me fazer feliz. O casamento precisa responder às minhas expectativas. O casamento precisa responder agora aos meus desejos, às minhas vontades. Então você muda a finalidade bíblica do casamento, que é para a glória de Deus. E agora você coloca o quê? Para a minha glória. Estão me acompanhando aqui ou não? Então, ao invés de buscar eu, Fernando, fazer alguém feliz, eu agora estou buscando alguém que me faça feliz. Alguém que faça, por exemplo, todos os meus desejos e todas as minhas vontades. Então, eu começo a buscar essa pessoa. Idealismo fantasioso. Vamos lá, você coach novamente. Repete comigo. Amém? Não há ninguém, nem mesmo meu cônjuge, que possa me fazer feliz de forma plena. Glória a Deus. O seu cônjuge não pode fazer você feliz de forma plena. O seu cônjuge ele pode ser uma expressão do cuidar de Deus, uma expressão de uma alegria que o Senhor pode te dar. Mas ele não é, na sua plenitude, alguém que pode te dar alegria de forma plena. Não é. A única pessoa capaz de te dar alegria de forma plena é Cristo. Glória a Deus. Está vendo? O marido agora está feliz, graças a Deus. Ainda bem. Tirou esse peso de mim, glória a Deus. Né? Mas, enfim, então, esse idealismo que cria-se essa fantasia tem aos poucos
dado lugar, aliás, tem liberado, de certa forma, essa ideia de que, então, o casamento proposto nos dias de hoje é para que eu possa ser feliz. E aí você tem esse contrato, por exemplo, sexual limitativo, né, que visa a satisfação das partes, né? Então, você tem hoje uma ideia muito do... A gente chama isso do self, né? Então, você tem essa cultura do self, né, onde as mulheres, em especial, acabam sofrendo com isso. Né? Por quê? Porque elas precisam, de alguma maneira, mostrar-se... eu não quero errar na palavra, gente, para não ser muito ofensivo, tá? Mas elas precisam se mostrar mulheres bonitas, atraentes, para que esse homem, então, possa realmente ter algum desejo por ela. Né? Então, essa cultura do self, ela tem entrado hoje dentro dos casamentos, por exemplo. Então, você tem meninas mais jovens que lutam, né, incessantemente para que o seu esposo continue a desejando, por exemplo. Né? E é uma ditadura, né, da beleza, né, que invade o conceito, né, e o contexto do casamento, criando essas ilusões a despeito, por exemplo, da própria estética. Né? E se você tinha antigamente parte dessa estética voltada exclusivamente para as mulheres, hoje você também tem parte dessa estética voltada para os homens. Né? Então, você também já tem sinais de homens, por exemplo, que hoje querem viver esteticamente melhores para que as suas esposas o olhem de forma também melhor. E aí você tem, então, esse homem mais moderno, esse homem, por exemplo, que faz sobrancelha, né? Que faz... eu não ia falar isso, porque vai que tem, e aí... No final da porta, o cara vai me parar ali, pastor, e falar, que negócio é esse? Você é contra isso? Né? Falei, não, gente, eu não sou contra nada disso. Você quer fazer, você faz. Não tem nenhum problema. Cada um, né, com seus costumes. Eu só digo o seguinte, né, nada disso adianta. O que adianta é o Evangelho. Né? Mudar essa skin, né, não vai mudar muita coisa, é o Evangelho. Né? E aí você vê, então, casais, né, vivendo debaixo de uma ditadura, né, vivendo debaixo de um idealismo, no qual esse idealismo não vai responder às necessidades reais da sua relação, do seu casamento. Vocês estão me entendendo ou não? Não vai responder. Mas então todo mundo tem que andar de qualquer jeito? Não estou falando sobre isso. Tenha maturidade para entender. Eu estou falando sobre uma ditadura, estou falando sobre regras que é criada nos nossos dias para tentar dizer que aquela regra é a solução para questões do casamento, e não é. O Evangelho é a solução. Cristo é a solução. O exemplo dado por ele é a solução. Volto a repetir, nada do que nós podemos criar vai responder à necessidade do casamento. Né? Então, isso tem que ficar bem claro para todos nós. Então, na visão protestante, o casamento foi dado por Deus, não apenas para os cristãos, mas para beneficiar toda a humanidade. Então, quando eu estou casando, o que se espera do meu casamento é que o meu casamento beneficie não somente a minha igreja local, não somente as pessoas da minha igreja, da minha comunidade de fé, sejam abençoadas pelo meu casamento, mas que toda a sociedade seja abençoada pelo meu casamento. Os seus vizinhos têm que ser abençoados pelo seu casamento. Os seus vizinhos têm que olhar para o seu casamento e falar, rapaz, o seu casamento me abençoa. O testemunho de vida de vocês me abençoa. A maneira como vocês enfrentam as dificuldades, as lutas, as perdas, os lutos, isso me abençoa. O seu trabalho precisa olhar para você e ser abençoado pelo seu casamento. O seu amigo de trabalho tem que olhar para você e falar, cara, você é uma referência para mim quando se diz respeito a casamento, como você ama a sua esposa, como você cuida dos seus filhos, como que você é uma pessoa corajosa de lidar com tantas situações, tantos desafios. É assim que tem que ser, isso é a visão protestante. Para a glória de Deus. O casamento é para a glória de Deus. Então, o casamento formava o caráter a unir homem e mulher numa relação de compromisso. Era uma formação de caráter. O que nós temos hoje é que parece que as pessoas se casam e elas perdem o caráter. Você quase que fala, era melhor quando estava solteiro, criatura. Que casou, virou um... Nossa... Então, acreditava-se especialmente que o casamento para o resto da vida criava uma única forma de estabilidade social, onde os filhos
poderiam se desenvolver de maneira devida. Aí nós temos no século XVIII e XIX o que nós chamamos de iluminismo. Tá? E aí, então, nós temos novos conceitos a despeito do casamento. Então, as culturas mais antigas ensinavam a encontrar sentido de viver no dever. Presta atenção comigo, repete comigo, no dever. Então, as culturas mais antigas diziam isso. Você encontra significado de vida no dever. Ao aceitar esses papéis que eram designados a empenhar de maneira mais fiel possível. Agora, o que nós temos hoje é que durante o iluminismo ele começa a ocorrer uma mudança, o sentido da vida passa a ser considerado fruto da liberdade do indivíduo. Uma liberdade para satisfazer a sua personalidade. Então, o conceito pós-moderno é que o casamento, então, entra nessa conta para satisfazer o quê? Os desejos da minha personalidade. Esse tem mulher, por exemplo, cristã, que ao casar ela fala, ele que vai ter que se virar para conseguir lidar com os meus caprichos. Ele que dê conta dos meus caprichos. Ele que consiga pagar os meus caprichos. Ele que consiga satisfazer as minhas vontades e desejos. Isso é o quê? Uma forma, um pensamento pós-moderno, advindo de um movimento lá do século XVIII, XIX, chamado iluminismo. Onde você, então, está vivendo agora num casamento no qual não tem sentido em abnegar, não tem sentido em abrir mão das liberdades. Então, o casamento ele é redefinido como a forma de encontrar satisfação emocional, sexual e plena realização pessoal. Se eu não tiver satisfação emocional, sexual e plena realização pessoal, tá? Esses 3 pilares, então não serve. Então não serve. Quando nós conversamos e aconselhamos casais, basicamente são esses 3 pilares que nós observamos. Então não serve. Vocês estão comigo? Aleluia. Então vamos continuar. E então nós temos a famosa verdade, que você, inclusive, nessa manhã vai ter que lidar com isso. Tá bom? Eu vou jogar aqui e vou sair correndo. Tá? Mas você vai ter que lidar com isso. Nós nunca nos casamos com a pessoa certa. Glória a Deus. Eita, glória. Aí, Letícia, agora... Se o pastor nunca vai me chamar aqui, você já sabe. Está gravado aí? Está gravando? Então, edita aí depois, tá? Nós nunca nos casamos com a pessoa certa. E qual é a solução para essa verdade? Porque isso é uma verdade. Tenho 17, vou fazer 17, alguma coisa por ali, perto dos 17. Essa parte você corta também aí depois na edição, tira, tá? Mas alguma coisa em torno dos 17 ali. Não é a mesma Jéssica, fake news. Porque eu casei com uma Jéssica há 17 anos atrás, que não é a mesma Jéssica de hoje. Né? Ela também não casou com o mesmo Fernando. Dava os bombonzinhos, fazia uns agrados e tal, né? Só migué. Foi que você conquista, já era, acabou. Hoje, no máximo, é um sonho de valsa. Antigamente, era no Copenhague. Né? Rolava um negocinho mais... Ferreirinho, pá. Era um negocinho mais... Né? Hoje em dia, é quase aquele... Como é que aquele que você compra nos negócios aí? Erlan? Sabe? Hã? Bombom, né? Mas a verdade é, o casamento ele é tão complexo que ele muda as pessoas. O exercício diário de viver com alguém é
tão complexo e intenso que ele muda as pessoas. Keller mesmo vai falar que, por exemplo, ao longo dos seus praticamente 42 anos de casado, Keller faleceu 2 anos atrás, mas se eu não me engano foi 42 anos de casado, ele falou, a minha esposa foi casada com 5 maridos. E os 5 maridos sou eu. E é fato. O Fernando com o qual a Jéssica casou não é o mesmo Fernando de hoje. E, obviamente, que nessa caminhada, parece que nós nos deparamos com essa questão. Será que era a pessoa certa? Sabe, queridos, o que faz o seu casamento ter a pessoa certa não é a pessoa. É o compromisso firmado. É a aliança feita. São os votos que você colocou diante de Deus e diante da igreja. Eu sei que é duro falar isso, mas até a hora de casar, você ainda tem chance. Até aquela hora de que o pastor está falando assim, sim, você recebe. Segundos antes, você pode mudar tudo. Não quero. Mas na hora que você falou sim, agora ela é a pessoa certa. Vocês estão me entendendo ou não? Então, a solução para essa afirmação é investigar o que a Bíblia diz sobre o casamento. E quando nós fazemos isso, a Bíblia não apenas explica o impasse em que nossa cultura se encontra, e que nós mesmos criamos, mas também mostra como podemos sair dele. A Bíblia explica por que a busca pela compatibilidade é algo tão impossível. E eu já disse isso no início, porque são 2 pessoas caídas, mas nós gostamos de futebol. E daí? Mas naquela época a gente falava de filme, a gente gostava. Então o casamento de vocês é pautado pelo filme. Pronto, acabou o filme, acabou o casamento. Não é que nós gostamos de dorama. Doidrama, é isso mesmo, é por aí. Vocês estão me entendendo? Nós colocamos essa pseudo-ideia de que a pessoa é certa e compatível, por quê? Porque gostamos das mesmas coisas. Porque curtimos as mesmas coisas. Aí sabe o que acontece com você, criatura? O boleto vai vir para você pagar. Sim ou não? O boleto vai vir, não vai chegar o boleto. Aí quando o boleto chega, todo mundo assusta. E aquela ideia de ser compatível já não é mais a mesma. Então, de vez em quando, a Jéssica fala comigo, amor, vamos sair para jantar? Aí eu falo, não. Nossa, mas quando a gente estava namorando, a gente saía. Eu falei, pois é. Não tinha 2 filhos, não tinha escola para pagar, não tinha livro de R$4.000, não tinha nada disso, era tudo compatível. O bolso era compatível, hoje não é compatível. Tá? Então é compatível até a realidade te mostrar que não é. Por isso que estamos juntos. Mas porque firmamos uma aliança. Porque fizemos votos diante de Deus e da comunidade de fé. Stanley Hauers, ele é um professor de ética da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Ele escreve o seguinte: é destrutivo para o casamento adotar a ética de realização pessoal, que pressupõe que casamento e família são fundamentalmente instituições que visam satisfação individual, necessária para sermos plenos e felizes. Tomamos por certo que existe uma pessoa ideal para ser nosso cônjuge, e se procurarmos bem, a encontraremos. Essa pressuposição moral desconsidera um aspecto crucial do casamento. Não leva em conta a possibilidade de nos casarmos com a pessoa errada. Nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que a conhecemos. Ou mesmo que, a princípio, tenhamos o casado com a pessoa certa, com o passar do tempo ela mudará. Isso porque o casamento, tendo em vista a sua complexidade, implica que já não somos
a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. Quantos de nós, casados, já não passou por isso, gente? Acordar de manhã e falar assim, quem é você? Cadê a minha mulher? Ou as mulheres de olhar para os seus homens aí, maridos, e dizer, ô, cadê? Cadê o Lorde? O príncipe? Charles? Cadê você, Charles? Virou um Shrek, né? É dar 3 beijinhos para ver se volta de novo, mas não volta. Só acontece lá na Disney. Aqui não acontece, ele continua sendo um sapo mesmo, não tem jeito. Ogro, né? Vocês estão me entendendo, queridos? Eu estou tentando fazer brincadeira para não ficar tão pesado, né? Que é complicado. Aí tá bom. Então o casamento coloca em contato mais intensamente próximo com outro ser humano do que qualquer outra relação. Nem com os filhos você vai ter tanta proximidade quanto no casamento. O casamento é, em suma, o aspecto mais próximo que o ser humano pode ter com o outro. Então, no momento que você casa com alguém, você e seu cônjuge começam a sofrer mudanças profundas. E não há como saber de antemão quais serão essas mudanças. Não tem como. Em resumo, você não sabe e não tem como saber quem seu cônjuge será no futuro. Você só poderá descobrir quando chegar lá. Glória a Deus, solteiros. Glória a Deus. Eu estava animado no início. Aleluia! Esse glória a Deus não convenceu, não. Está meio murcho, assim. Ela foi a primeira que gritou no início ali. Agora já não foi mais. Então, o parceiro romântico, né, torna-se ideal divino no qual buscamos satisfação para a vida. Todas as necessidades espirituais e morais passam a concentrar-se, então, num único indivíduo. Em resumo, esse objeto do amor deve ser Deus. Quando a cosmovisão da grande comunidade religiosa conduzida é cuidada por Deus, o ser humano passa a buscar alguma coisa que transcende. E, infelizmente, o que nós temos visto hoje na nossa cultura é justamente isso. Você usa do casamento para tentar procurar algo que transcenda o seu coração, que transcenda as suas expectativas. E, obviamente, você não vai encontrar isso em um outro indivíduo caído. Então, um outro cuidado que nós devemos ter para não colocar o casamento como ídolo. Muitas das vezes nós acabamos pensando no casamento como esse ídolo. Né? E eu digo isso até para as pessoas casadas. Não coloque o seu esposo ou a sua esposa no lugar que eles não devem estar. Eles não podem ser a resposta plena para a realização da sua vida. Eles são um meio, uma forma pela qual Deus pode usá-lo para trazer ao seu coração respostas, para trazer ao seu coração alento, cuidado, proteção. Mas eles não são, em nenhum momento, e podem ser, de maneira plena, o que você precisa e deseja. Então, até para nós casados, deveríamos colocar o casamento no seu lugar correto. O casamento não é, em última instância, a resposta final para a minha vida. De forma alguma. Vocês estão me entendendo ou não? A minha esposa e os meus filhos não são, em última instância, a resposta para a minha plenitude. Somente Cristo é. Somente o Evangelho o é. Né? Então, eu quero finalizar trazendo para vocês aqui alguns contextos, né? Que aí fica a pergunta. Então, qual o segredo? Né? Paulo acrescenta a respeito que ele se refere a Cristo e à igreja, indicando que aquilo que ele tinha dito anteriormente no verso 25, maridos, cada um de vós ama a sua esposa, enfim, o texto que todo mundo já conhece, o segredo não é apenas o casamento em si, né, mas a mensagem de que os maridos devem fazer pelas esposas aquilo que Jesus fez para nos unir a Ele. O que Jesus fez para nos unir a Ele? O que Cristo fez para nos unir a Ele? E o que foi então que Ele fez? Jesus se entregou por nós. O que Jesus fez? Jesus se entregou por nós. Então, Paulo está dizendo esse mistério que é o casamento, né? Cristo, a igreja, o homem, a mulher, esse grande mistério. Paulo está dizendo, então, que como Jesus se entregou por nós, né? Jesus, o Filho, embora
em relação de igualdade com o Pai, abriu mão de sua glória e assumiu essa natureza humana, tá? E ele vai além, ele morre voluntariamente numa cruz a fim de pagar a pena por nossos pecados, renovando, então, a questão da culpa, a condenação, para que pudéssemos ser unidos a ele, a fim de nos tornar participantes da sua natureza. Ele abre mão da sua glória, o poder, e se torna servo. E se torna servo. Presta atenção nisso aqui, maridos e homens. Tá? Isso é muito importante. Então, ele abre mão e se torna servo. Ele morre para os seus próprios interesses e cuidou de nossas necessidades e interesses. Então, o que Jesus fez? Morreu para os seus próprios interesses e cuidou do quê? Das nossas necessidades e interesses. Esse serviço sacrificial de Jesus nos uniu a ele e o uniu a nós de forma profunda. Glória a Deus. Profunda. Então, Paulo diz, essa é a chave, tá? Esse é o segredo, não apenas para entender, mas também para vivenciar o casamento. Homens, estão me ouvindo ou não? Então, Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, já estava pensando em Cristo na igreja. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e o seu povo redimido para sempre. A gente lida com essas situações de casamento e, assim, de uns tempos para cá, o que eu e Jéssica temos observado, muitos casais chegam dizendo que estão com problema matrimonial. E, de fato, estão. Mas o problema matrimonial é um reflexo de um outro problema. Qual o problema, Fernando? Conversão. Estamos lidando com casais que não são convertidos. Estamos lidando com casais que parecem ser cristãos, mas não são. Porque ao ler uma verdade como essa, bíblica, eles não trazem para si essa verdade. E é somente essa verdade que vai libertar o seu coração, ou os seus corações, para se dedicarem em sacrifício um ao outro. Sem as verdades bíblicas, o que nós nos tornamos, o que eu me torno, o que o pastor se torna, sabe o que é? Coach. Nós não somos coaches. Somos ministros do Evangelho. E olha que eu nem ganho para isso, pastor. Desce uma quirerinha ainda, pô. Né? Vocês estão me entendendo ou não? As pessoas chegam, não, porque não estão com problema e tal, e a gente não consegue se entender. E fala, cara, mas vocês se converteram de verdade? As verdades bíblicas realmente fazem sentido para a vida de vocês? Estão permitindo que o Evangelho transforme o coração de vocês? Porque às vezes nós temos um problema anterior, que é a conversão. Então vamos trabalhar os princípios básicos, vamos evangelizar. E sim, nós temos hoje dentro da nossa igreja, o que nós temos chamado nos últimos 15 anos, talvez 20 anos, nós estamos tendo que reevangelizar membros na igreja. Porque são membros oriundos daqueles movimentos enganosos, fantasiosos a respeito do Evangelho. E tudo bem, eles realmente chegam com uma base muito fraca. Eles chegam com uma base muito precária do que é a palavra de Deus. E, de novo, não há problema nisso, não há vergonha nisso. Quando você pergunta, cara, de onde você é? Oriundo de qual movimento, né, quando você se converteu? E você vai ouvir, e as histórias são essas. O movimento tal, o X, o Y. Então, podemos fazer um trabalho contigo de evangelização? De voltar o seu coração de novo para o cerne bíblico e vamos fazer isso? Vocês estão me entendendo aqui ou não? Há pessoas que carecem do Evangelho, e é por isso que elas não conseguem resolver os conflitos no casamento.
Se eu não resolver primariamente o que é o problema, eu transformo o nosso atendimento numa terapia. Parece que o terapeuta gosta, né, de não libertar a pessoa, né? Ele quer ficar tratando ela durante 5 anos. Não, o evangelho liberta. Sabe quando nós vamos ter crentes saudáveis? Quando esses crentes saudáveis estão libertos para fluírem na leitura bíblica, na percepção teológica daquilo que é o casamento, por exemplo. Acho que o pior cenário para um pai é saber que o seu filho, ainda com 50 anos de idade, continua dependendo dele. Está entendendo ou não? Nós, enquanto pais, queremos que nossos filhos o quê? Sejam independentes, cresçam, fluam. Isso vai dizer para nós, fizemos um bom trabalho. Glória a Deus. Então vamos continuar, que nós já temos ainda algumas coisas para falar. Então sejam cheios do Espírito Santo. Tá? Efésios 5:21 fala sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então essa declaração que Paulo está falando sobre o casamento, em Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Em algumas versões essa instrução é trazida como uma frase separada, né? Então Paulo vai falar a despeito dessa característica, né, que os cristãos têm que ter, ou seja, a renúncia ao orgulho e à obstinação, né, que levam a pessoa a servir ao outro com humildade, partindo dessa submissão que se dá pelo poder do Espírito Santo, né? Então nós temos que entender que nós só vamos conseguir lidar com o nosso cônjuge a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, tá certo? Paulo vai colocar essa frase ali, né, sujeitando-vos uns aos outros, e logo depois ele vai falar sobre todos os deveres do esposo e da esposa. Você pode ler depois com mais calma, a gente não teria tempo para isso, tá? Mas ele vai colocar esse texto ali juntamente, né? Antes disso ele está falando sobre os frutos do Espírito Santo, né? Ele está preparando todo um cenário no qual ele então vai introduzir a despeito do casamento e como tem que ser, tá certo? Então, um dos pontos que a gente pode olhar como equívoco, que impede a compreensão verdadeira do argumento de Paulo, né, talvez seja justamente observar que o casamento pode sim depender de mim, ele não vai depender de você, é exclusivamente uma dependência de Deus para a sua vida. Tá? As partes envolvidas precisam estar cheias do Espírito Santo de Deus. Por isso que essa é uma outra situação que nós vamos trabalhar dentro do nosso contexto de casamento, é pessoas que estão buscando a presença de Deus de forma contínua. Não tem como aconselhar indivíduos no qual um busca Deus e o outro busca o mundo. Como é que fecha essa conta? Como é que fecha essa conta? Não tem como aconselharmos pessoas que ambos estão buscando o seu próprio interesse. Então, quando vem se aconselhar com o pastor, eles estão tentando mostrar o quê? A sua própria razão. Pastor, mas ela fica fazendo isso. Não, mas ele fica fazendo isso. Acontece aqui, pastor, só lá na minha igreja? Só lá na minha, né? Aqui na Maná não tem, o pastor acabou de liberar vocês. Aqui não tem, glória a Deus. O Senhor é bom demais, gente, muito bom. Né? Mas é isso. Então, a pessoa não vem para um aconselhamento buscando mudança, ela vem para um aconselhamento buscando o quê? Razão. Não, eu vou falar com o pastor, você vai ver. Você vai ver. Ele vai me dar razão. É que você não viu ainda a pastora. Ela tem um coração, um coração, você não... Ixi, você vai ver, deixa quieto. Você vai sair da escala. Vou tirar você da escala. Assim, né? Dá umas ameaças assim, né? É ameaça gospel, tudo dentro do... Tá tranquilo. Né? Então, somente ao aprender a servir aos outros pelo poder do Espírito Santo é que você terá o poder para encarar os desafios do casamento. Vocês estão me entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Solteiros, vocês estão entendendo? Isso é o desafio. Isso aqui não é uma coisa para você sair correndo do casamento desesperado, né?
Os discípulos, ao ouvir Jesus falar sobre o casamento, eles falam, mestre, é melhor que a gente não case então, né? Né? Mas não é isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo, olha, é porque os desafios são reais. Você não pode entrar nisso pensando, os desafios são reais. Você imagina você casado dentro de um contexto de perseguição? Já imaginou isso? O que deve ser casado dentro de um contexto de perseguição? Num país em conflito, em guerra, onde até para pensar em ter filho, você tem que pensar assim, mas como é que eu vou ter filho para crescer no meio da guerra? Você já imaginou isso? Nós vivemos um ambiente pacífico, de boa, você pode pensar no... E é interessante, né? Porque, apesar de vivermos num ambiente assim, nós estamos preocupados em primeiro ter coisas. Interessante isso, né? Porque a gente acha que essas coisas vão ser respostas para a minha possibilidade de ter filho. Cara, se a gente falar isso para nossos bisavós e avós, eles vão rir da nossa cara, né? Porque antigamente o que você fazia? Tem filhos. E a provisão vai vir. Né? Hoje não. Hoje primeiro eu quero a provisão. Para depois ter os filhos. Sim ou não? Então, primeiro ele quer formar, ter um apartamento, carro importado, PlayStation 5, televisão de 70 e todas polegadas. Ele primeiro quer ter tudo isso. A mulher primeiro quer ter todo o conjunto da Mary Kay. Aí, depois, vai ter filho. Sabe o que vai acontecer? Ele vai estar com 50 anos, não conquistou o apartamento ainda. A TV ainda continua de 20 polegadas. O PlayStation 2 comprar no Mercado Livre. E a Mary Kay é Avon. Aí, acabou. Não tem filho. Né? Não tem filho. Então, o mandato cultural para o cristão, a despeito dos filhos, né, o multiplicar, ele não está condicionado ao que eu tenho. E eu sei que essa é uma conversa sensível, eu não tenho medo de conversa sensível. Ele não é condicionado ao que eu tenho. Não estou falando sobre irresponsabilidades. Eu só estou colocando uma pergunta na sua cabecinha, em tempos pós-modernos, onde os países cada vez mais desenvolvidos têm menos filhos. Tem alguma coisa acontecendo aí. Tem alguma coisa acontecendo aí. E o Evangelho é a resposta para isso. Então, quando ouvimos falar sobre ser cheios do Espírito Santo, a gente pensa nessa questão de paz interior, né, poder, enfim, tem os resultados que podem ser possíveis, mas Jesus estava falando sobre o Espírito ser principalmente o Espírito da verdade, que ele nos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, João 14, 17, 26. Jesus disse, ele, o Espírito, me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Vocês entenderam ou não? Então, o que é meu, ele, o Espírito, vai o quê? Anunciar a vós. E a partir desse anúncio, ele está me glorificando. Então, anunciar é a tradução de um termo grego que descreve uma proclamação de grande importância, que prende a atenção. Então, cabe ao Espírito Santo revelar aos cristãos o significado da pessoa e da obra de Jesus, de modo que a sua glória, isso é, a sua importância e belezas infinitas, chegue à mente e ao coração deles. E é por isso que, num trecho anterior, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo ora para que sejam iluminados os vossos olhos do seu coração. Efésios 1, 18. A fim de que possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Cristo. Efésios 3, 18. Então, o ministério do Espírito Santo consiste em tomar verdades acerca de Jesus e torná-las claras em nossa mente, reais em nosso coração, tão reais que consolam e dão poder para mudar até o cerne do nosso ser. Então, casais, solteiros, que não buscam a presença do Espírito Santo, ser cheios do Espírito, para que haja um discernimento, para que haja uma anunciação, são casais ou solteiros que estão fadados a fracassar no seu convívio do casamento. Eu posso estender isso? Posso. São fadados a fracassar no seu convívio das relações comuns. São fadados a fracassar no ministério.
são fadados a fracassar nos seus objetivos de vida, no seu propósito de vida, porque eles não têm discernimento, não têm uma vida com o Espírito Santo. Então, ser cheios do Espírito, portanto, significa ter uma vida alegre, por vezes tranquila, por vezes intensa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, logo depois de falar a respeito disso, deixa eu ver a hora. Está dentro aí, viu, pastor? Já. É que eu aproveitar, que depois não sei se eu volto, mas já joga logo aí, já vai de uma vez, e tá bom. Logo depois, então, de falar da vida cheia de Espírito, Paulo se volta para o casamento e mostra a ligação estreita entre essa união conjugal e a vida no Espírito, né? Então, ele nos ensina algumas coisas. Primeiro, a descrição do casamento apresentada não é de duas pessoas carentes, presta atenção nisso, não é de duas pessoas carentes, não é de duas pessoas inseguras acerca do seu próprio valor e propósito, tá? Que encontram importância e sentido na vida, uma no braço das outras, né? A gente, às vezes, atende alguns noivinhos que estão ali, e eles falam, nossa, porque essa pessoa é que me completa, e no final a gente fala assim, tá, mas fala de Deus aí, assim, qual o momento que Deus completou vocês, né? Porque a história é bonita, mas qual o momento, né? Nós já atendemos pessoas, por exemplo, que falam que as marcas do passado era que ligava elas. Pô, eu esperava que fosse o evangelho. Não as marcas do passado. Né? Então, não é duas pessoas carentes. Não é duas metades. Estão entendendo ou não? Ah, eu quero encontrar minha outra metade. Então você vai encontrar outra pessoa quebrada. Ué. Não é não? Você vai encontrar duas pessoas quebradas. Não, não é isso. Tá? Se somarmos dois vácuos, o resultado será apenas o quê? Um vácuo maior. Quanto que é dois vácuos mais dois vácuos? 4 vácuos maior. Um vácuo mais um vácuo? 2 vácuos maior. E 10 vácuos, então? 20 vácuos maior. E é isso, gente. Um abismo chama outro abismo, e pronto, e assim continua. Tá? Então, o resultado será isso. Tá? Então, Paulo, em contrapartida, pressupõe que cada cônjuge, presta atenção nisso, que isso é importantíssimo, tá? Que cada cônjuge já tenha resolvido as grandes questões da vida, a saber, porque foram criados por Deus e quem são em Cristo. Então, esses futuros solteiros, o seu futuro cônjuge, pergunta para ele, você já tem as respostas para as grandes questões da sua vida? Você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Sabe para onde você vai? Ou você ainda está sofrendo ainda de... Porque, entende algo? Enquanto você não casa com essa pessoa, o problema é só dela. Mas no dia que você casar com ela, o problema é seu. Pegou aí o código? Ué. Quando você não casou, parceiro, o problema é dele, velho. Eu tenho crise existencial, eu leio Nietzsche. Brother. Então, Deus abençoe. Continua lendo Nietzsche lá. Né? Mas, no momento que você casar, aí o Nietzsche é seu também. Aí você vai ter que evangelizar o Nietzsche. Deus está morto, aquela coisa toda, e você vai ter que ficar evangelizando ele. Então, presta atenção nisso, solteiro. Tá? Enfim. Então, vamos avançar aqui. Então, Paulo aplica ao casamento um princípio geral, né, acerca da vida cristã, a saber, todos os cristãos que verdadeiramente entendem o evangelho passam por uma transformação radical na forma de se relacionar com as pessoas. Tá? Filipenses 2,3, Paulo diz sem rodeios que cada cristão deve, com humildade, considerar os outros superiores a si mesmo. Tudo bíblica, gente, tudo Bíblia. Assim, o esposo considera a sua esposa superior a si mesmo. Esposa, considera o seu esposo superior a si mesmo. Você imagina duas pessoas que estão brigando, as duas pessoas estão brigando assim, ó, eu quero te servir mais. Não, eu que quero! Imagina, pastorzão, você recebeu os dois casal, o que está acontecendo com vocês dois? Ele não está deixando eu servir ela, eu quero dar tudo para ela. Ele não está deixando eu fazer o almoço para ele, pastor, que absurdo! Eu quero que ele chegue em casa, a casa esteja arrumadinha. Isso é top, né? Um avivamento. Um avivamento. Pastor, toda hora ele fica abrindo a porta do carro para mim. Que é isso? Eu tenho mãos para abrir a porta. Você imagina que glória.
Aleluia. Então, cada cristão deve, com humildade, considerar o outro superior a si mesmo. Ele não diz que devemos tentar nos convencer de que todas as outras pessoas são melhores que nós, em todos os sentidos. Não. Mas, e isso seria impraticável também. Mas ele fala sobre considerar os interesses dos outros mais importantes que o nosso. Imagina se o seu cônjuge sempre colocasse os seus interesses primeiro. E vice-versa. Como seria essa relação? Onde ambos humildemente estão servindo uns aos outros, gente. Então, em outra passagem, ele vai dizer que não devemos agradar a nós mesmos. Antes, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Olha que coisa bíblica gostosa, Romanos 15. Que lindo isso. Paulo chega a instruir os cristãos a serem doulos uns dos outros. Gálatas 5,13. A ser doulos, para quem não sabe, literalmente escravos. Uma vez que Cristo se humilhou, se tornou servo para cumprir as nossas necessidades, pagando por um preço com a própria vida, agora devemos ser servos uns dos outros. Que bonito, né? Por exemplo, embora Paulo diga que o marido é o cabeça da mulher, seja qual for o significado desse termo, ele não anula o fato de que, de acordo com Gálatas 5,13, o marido também é irmão em Cristo e servo da mulher. Que não tem essa piadinha? O marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Olha o que o pescoço faz. Ó. Pô, gente. Que briga. Briga, né? Constante, né? Não é isso, gente. É o evangelho em nós. Então, marido e mulher devem servir um ao outro e se entregar um pelo outro. Essa atitude é uma atitude que não elimina o exercício da autoridade dentro do relacionamento humano, mas que transforma de maneira radical. Não estamos eliminando a autoridade do homem dentro do seu lar. Vai continuar sendo. Porque a mulher sabe, ela edifica o seu lar, ela vai observar o seu marido. E ele, sim, precisa nos orientar dentro do nosso lar. Então, gente, aplicar esses princípios ao casamento, aplicar esses princípios ao casamento, porém, significa praticá-los em sua forma mais intensa. Se os dois cônjuges passam tempo juntos, vivem juntos, imagina como não vai ser prazeroso repetir várias vezes esse serviço um ao outro durante todos os dias da sua vida. Né? Eu quero terminar com um outro texto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero ler isso aqui para vocês, que eu achei bem interessante. Aqui. Então, William Blake, ele é um escritor cristão, e ele fala a respeito de duas formas de você conduzir a maneira de amar o seu próximo, tá? Ele fala o seguinte: primeira forma, o amor não procura a si mesmo agradar. Nem por si mesmo tem qualquer preocupação, mas por outro, de seu conforto abre mão. Olha que linda. Fala, meninas. Poxa, né? E do desespero do inferno pode um céu criar. Essa é a primeira forma que você pode amar alguém. Mas a segunda forma também existe. E a segunda forma é o seguinte: o amor procura somente a si mesmo agradar. E ao fazer do outro prisioneiro, encontrar prazer. Alegra-se ao ver o outro, o seu conforto ceder. E não obstante, o céu pode o inferno criar. Então, é possível a gente se sentir, e eu coloquei aqui, loucamente apaixonado por alguém, mas às vezes esse sentimento passa apenas
por uma atração, né, de alguém que pode suprir as suas carências, por exemplo. Tratar das suas inseguranças, dúvidas a respeito de si mesmo, né? E nesse tipo de relacionamento, em vez de servir e se doar,